Olá, boa noite. Começa agora mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos que estão sendo falados na internet, principalmente aqueles mais pesquisados que viram trends do Google. E hoje a gente vai tratar de um tema que está em alta nessa semana em todas as redes sociais. Eu estou falando, gente, do anúncio da Petrobras, sobre a nova política de preços pela estatal. O modelo chamado PPI, usado anteriormente e que significa paridade de preços de importação, não vai mais influenciar o preço dos combustíveis no Brasil. A Petrobras afirmou também redução dos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Essa nova estratégia também mexeu com o mercado financeiro e as ações da Petrobras subiram ontem, como a gente viu aqui nas trends. Então, para falar sobre esse assunto que é bem profundo, denso, eu vou pedir a ajuda aqui da Marilane Teixeira, ela que é economista, professora e também pesquisadora da Unicamp. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda aqui ao Tá na Web. Tudo bem, muito obrigada, Mariana, pelo convite. É uma alegria muito grande aqui estar com vocês. Bom, para a gente entender o que está acontecendo e a nova estratégia da Petrobras, eu acho que a gente precisa começar explicando o que é o PPI, não é mesmo? Que ficou aí durante muitos anos balizando esse preço dos nossos combustíveis. Então, por favor, professora, vamos começar explicando qual que é essa política. Muito bem. Bom, essa política, ela estava em vigência desde 2016, ela já tinha 7 anos, essa política da paridade do preço dos importados. Se o preço, por exemplo, do barril do petróleo, ele está em alta no cenário, no comércio internacional, isso se reflete nos preços. Então, quer dizer, o principal balizador era o preço deste commodity, porque o petróleo é considerado commodity no mercado internacional. E essa política, de alguma forma, ela engessava, porque ela estava muito dependente do que ocorria no cenário internacional, seja mudança de câmbio, seja aumento de preços por conta de redução da oferta, enfim, estava muito restrito a essa política do preço, da paridade do preço dos importados, a definição, então, dos reajustes aqui no Brasil. E o que você acha, professora, que pode ter motivado esse fim do PPI? Já era, claro, uma promessa do governo anterior, vir com redução de preços nos combustíveis, no gás de cozinha, mas o que de fato motivou o governo? E vamos falar um pouquinho também sobre a nova estratégia que vai ser usada para balizar esses preços. O que a gente vai seguir agora, se não é mais o cenário internacional? Sim, bom, já havia um certo descontentamento, no período anterior e mesmo no governo que tomou posse a partir agora de 1º de janeiro, uma promessa de revisar os preços do combustível e estudar outras formas, outros parâmetros que não fossem apenas com base na paridade do preço dos importados, Que é essa política que foi adotada em 2016, ainda no governo Temer, ela tinha como base 2 fatores. O primeiro era a paridade com o mercado internacional, que incluía custos com frete, custos externos, taxas de riscos, e preços, inclusive, de estadias de postos, eventualmente, do combustível, quando ele estava no processo de deslocamento, e tributos. Então, essa estratégia, ela é de definição de preço, ela, na verdade, assim, sendo muito objetiva e muito sincera, por favor. Ela, na verdade, estimulava os ganhos extraordinários dos acionistas, Porque, assim, você tinha, às vezes, uma alteração nos preços, e a gente vivenciou isso nos últimos 7 anos, principalmente agora, nesses últimos anos, basicamente da crise da Covid para cá, que houve uma certa desestruturação, desarticulação das cadeias globais de produção e uma certa redução na oferta de alguns produtos, a própria guerra envolvendo o conflito Ucrânia e Rússia também. Que mexeu com o mundo todo, não só com o mercado financeiro. Exatamente. Isso também teve implicações na oferta de petróleo, porque nós estamos falando de países, inclusive, são grandes
produtores, né? E quando você reduz a oferta no mercado internacional, mesmo que artificialmente, porque você pode reduzir a oferta artificialmente, isso implicava no aumento de preços que resultava imediatamente numa alteração na política de preços no Brasil, mesmo que nós não tivéssemos, porque nós somos autossuficientes em petróleo, a Petrobras tem controle de várias refinarias e não tinha necessidade de você reajustar o preço para cima se os custos de produção, os custos de transação não exigiam, mas como os preços estavam, digamos que, fixados, né, pré-fixados, com o mercado internacional, então eles se reajustavam. Então, você tinha ganhos extraordinários dos acionistas, Mariana, e você tinha uma penalização dos próprios consumidores, né? Porque as pessoas passavam a pagar preços mais altos para o gás de cozinha, pelo diesel, pelo combustível, e não esquecendo um aspecto muito importante. Essas matérias, esses insumos, eles são fundamentais para a produção, né? Para produção industrial. Então, isso também se refletia no aumento de preços, inclusive de gêneros alimentícios, de produtos de primeira necessidade, e com reflexo muito grande na própria inflação, né? Que foi o que aconteceu nesses últimos 2 anos, pelo menos. Professor, agora o que todo mundo quer saber é de que forma, na verdade, né, que essa redução vai afetar a gente, consumidor. A gente vai ver, de fato, um desconto maior nas bombas na hora de comprar o gás de cozinha, porque essa é a esperança de todo mundo, né? Mas a gente sabe que esse desconto que foi anunciado, né, essa redução, na verdade, ela não é uma redução direta para o consumidor, é para as distribuidoras. Então, explica para a gente só essa diferença, né, para a gente alinhar aqui expectativa e realidade. Claro, claro. Assim como quando você tem aumentos de preços, necessariamente isso não, às vezes, ele se dilui, né, ao longo da cadeia. Também quando você tem uma redução de preços, isso também vai se diluir ao longo da cadeia e vai depender muito lá na ponta final. Tanto que quando você chega, por exemplo, num posto de gasolina hoje, é um escândalo, porque você pode, dependendo, como, por exemplo, você vai encher um tanque de gasolina, você pode ter uma diferença entre um posto de gasolina e outro de até R$70, né? Sem falar nos outros produtos. Então, o impacto, a gente espera que tenha um impacto sobre o gás de cozinha, um impacto sobre a gasolina, sobre o diesel, mas, obviamente, que isso vai depender de como, digamos que dentro da cadeia produtiva, né, dos intermediários e até a ponta final, como isso pode se refletir. Porque quando a gente está falando de um insumo, né, ele é parte de um custo, às vezes, de um outro produto. Então, às vezes, ele tem um peso muito pequeno na composição daquele preço e ele não vai se refletir imediatamente no produto final. Mas é como a taxa de juros. Vamos dar um exemplo bem... mais prático, bem isso. econômico, né? A taxa Selic, por exemplo, é 13,75 ao ano. Mas as taxas que a gente paga no sistema financeiro, cartão de crédito, cheque especial, chega a 300%, 400%, 500% ao mês. Aí as pessoas ficam perguntando, bom, mas como é que a taxa Selic vai influenciar nessa taxa maior? Sim, se ela cai, a tendência é que o sistema financeiro também reduza as suas taxas, né? Então, é disso que a gente espera e conta. E eu acho que tem um aspecto importante também, Mariana, que muda também as premissas e os parâmetros para os cálculos dos futuros reajustes, né? Sejam reajustes para cima, sejam redução de preço. Então, você vai ter... A própria Petrobras, ela vai ter mais flexibilidade na definição de seus preços e ela vai estar menos, digamos que, dependente das flutuações que ocorrem no mercado internacional. Por exemplo, aumenta a taxa de câmbio, aumenta o preço no mercado internacional por várias razões que a gente já conhece. Então, não que, e isso é muito importante deixar evidenciado, que a Petrobras abandonou a política de preço paridade dos importados. Não, ela continua sendo um elemento ainda, tá?
no cálculo, mas ela não vai ser o único, ela vai se combinar com outros critérios para definição de preço, seja para cima ou seja para baixo. E o que a gente espera que seja para baixo. Com certeza. Professora, aproveitando aí o gancho dessa sua resposta, o governo não deixou tão clara essa nova estratégia, mas você já me falou que a PPI vai balizar aí um pouquinho, vai fazer parte desse conjunto, né, de elementos que vão ser levados em conta, na hora de estipular esse preço da gasolina. Então, me conta qual que é a nova estratégia, o que a gente já sabe, o que o governo já divulgou desse tema, né, para a gente ter uma noção do que vem por aí, do que esperar. Tá, então, ela seguirá então essas referências do mercado, mas ela também conciliará pelo menos 2 outros critérios importantes. O primeiro é os custos alternativos, que eles chamam de custos alternativos de cliente. Ou seja, você tem as principais alternativas de suprimento de fornecedor. Então, se tem um fornecedor diferente que oferece o mesmo produto, você vai buscar qual é o que oferece um preço melhor. Você, se puder substituir, por exemplo, aquele determinado insumo, matéria, por um outro, você vai usar o efeito também que a gente chama substituição, que é um similar. A outra regra diz respeito ao valor marginal, que a gente chama na economia de custo de oportunidade. Então, dentre as diversas alternativas que você tem de produzir internamente, de exportar, de importar o referido produto, né? A Petrobras vai poder decidir o que é melhor. Então, ela pode chegar um momento e dizer o seguinte: olha, eu não vou importar para refinar aqui, ou eu não vou importar refinado, porque o custo da minha importação do refinado é mais alto do que a produção interna. Então, eu vou produzir internamente. Ou eu vou decidir exportar petróleo cru e importar o refinado, porque o meu custo de oportunidade é melhor se eu fizer esse tipo de operação, entende? Então, ela vai poder analisar várias possibilidades do ponto de vista como agente econômico, aquilo que traz mais vantagens, obviamente, para a própria economia e para a sociedade, porque, afinal de contas, né, Mariana, a Petrobras é uma empresa que tem e cumpre uma função social. Então, é muito importante que os seus produtos, seus insumos, eles cheguem, né, à sociedade com preços menores e que a gente possa, de alguma maneira, pensar uma sociedade mais inclusiva, que não seja uma sociedade apenas para enriquecer poucos acionistas, né? Com certeza, professora, com certeza. E a gente abriu aqui o programa, né, com esse assunto, e eu falei a respeito da Bolsa, né, que as ações da Petrobras subiram depois desse anúncio. Na sua opinião, o mercado financeiro está vendo essa mudança com bons olhos? Sem dúvida, porque o fato de ter dos preços das ações da Petrobras terem subido significa que você tem uma procura por ações da Petrobras, neste momento, mais, vamos dizer, em maior número, em maior quantidade, do que pessoas querendo se desfazer destas ações. Se está tendo uma procura maior, significa que as pessoas estão apostando que essa política, do ponto de vista da valorização das ações da Petrobras, da valorização de seu próprio ativo, ela é positiva, porque uma reação ruim seria se o preço das ações estivesse em queda. Aí sim, aí nós teríamos que nos preocupar realmente. Tá certo. Então, vamos esperar que essa redução chegue nas bombas, né? Que chegue também como economia para o nosso bolso. Adorei as explicações, professora. Eu te agradeço muito. Vou seguir aqui com o programa, mas me despeço de você agora. Muito obrigada, viu? Despeço de você também, Mariana, e muito obrigada pela oportunidade. Um abraço grande a todos vocês. Para você também. Até lá.
Bom, você aí de casa continua comigo, a gente volta agora então para as telas do Google para saber quais outros assuntos têm sido pesquisados durante essa semana. Vamos lá que eu separei 2 destaques que hoje o tempo está apertadinho. Primeiro, a gente tem aqui o Deltan Dallagnol, nos trends, com mais de 50 mil pesquisas. Está a decisão então do TSE que por unanimidade cassou o registro do deputado federal Deltan Dallagnol. Ele era alvo, gente, de uma ação no Tribunal Superior Eleitoral que questionava justamente o registro da candidatura dele. A acusação alegava que ele tentou burlar a lei de inelegibilidade e a lei da ficha limpa quando ele deixou o cargo que ocupava de procurador da República antes do início dos 15 procedimentos administrativos que ele poderia responder. Outro assunto que você também precisa ficar por dentro, nosso próximo destaque aqui, é o piso da enfermagem. Depois da aprovação do fundo pelo Congresso Nacional de 7,3 bilhões de reais, o ministro Luiz Roberto Barroso restabeleceu o piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e também parteiras. Mas ele fez a ressalva que esses valores devem ser pagos por estados, municípios e autarquias somente nos limites desses recursos repassados pela União. E aí já para a iniciativa privada, existe a possibilidade de negociação coletiva. A gente faz agora uma rápida pausa, bem rapidinho, eu te espero depois do intervalo com mais informação aqui no Tá Na Web. Não saia daí. Já estamos de volta e agora no segundo bloco a gente aborda uma fake news que está circulando por aí na internet, mas a gente vai desmentir aqui. Vamos ver. É fake news a notícia de que existe uma lista de nomes proibidos de serem registrados no Brasil. E essa notícia é falsa porque não existe uma lista oficial com nomes que não podem ser registrados aqui no Brasil. O que nós temos na nossa legislação é o artigo 55 da Lei de Registro Públicos, a Lei 6.015 de 73, dando poderes ao registrador para não registrar aqueles nomes que possam trazer constrangimento à pessoa que irá portá-lo. Isso porque o nome é parte da personalidade e ficará com a pessoa por toda a sua vida, de modo que ele ali faz um primeiro filtro do possível constrangimento. Percebendo que haverá, ele pode negar. Podem os pais, se não concordarem, recorrer a um juiz. Mas fica aqui, não existe essa lista, o que existe é um poder do registrador de não registrar o nome quando perceber a existência de constrangimento possível. E para a gente falar sobre esse assunto, agora no telão eu recebo a Letícia Ferrarini, que é professora e advogada especialista em Direito de Família. Tudo bom, doutora Letícia? Bem-vinda. Tudo bem, uma boa noite. Tudo jóia. Bom, a gente viu a explicação básica, sobre essa questão da lista de nomes proibidos. E a minha primeira pergunta é, o cartório de fato, ele pode hoje em dia se recusar a registrar algum nome, um nome que seja constrangedor, que seja vexatório? Como que está a lei hoje para isso? A lei é muito clara e essa lei é desde 1973, no sentido de que caberá, portanto, ao registrador avaliar se eventual nome pode trazer uma situação vexatória para a criança e, portanto, impugnar, não é? Proibir essa escolha do nome. Mas, nessa hipótese, inclusive, os pais poderão questionar e tentar levar a uma discussão no sentido de que, naquela situação concreta, o nome não exponha ao vexame. A gente teve até uma situação recentemente, doutora, do filho do seu Jorge, o cantor, que ele queria registrar o filho com o nome de Samba. E aí ele teve que ir para a justiça, não foi isso? O que aconteceu justamente é o caso mais recente que nós temos, é com relação ao samba.
E quando aconteceu isso, na verdade, o que o registrador fez foi considerar que se tratava de um nome incomum. E como existe uma central interna dos registros civis, de fato se confirmou que não havia ainda o registro desse nome. Houve, portanto, uma negativa num primeiro momento, mas depois que se gerou a polêmica e que se levou isso ao debate dentro do próprio contexto do registro civil, acabou se autorizando, então, sem a necessidade de uma demanda judicial. Mas é porque havia justamente essa ideia como se fosse suscitar uma dúvida, não é? Afinal, esse nome incomum poderia ser levado a registro, e nessa situação concreta se encontrou que, inclusive, em outros países, né, esse tem um nome com uma certa origem, enfim, e que não era o caso de uma situação vexatória. Acabou-se, portanto, no caso do filho do seu Jorge, autorizando administrativamente, inclusive, a adoção deste nome. Entendi. Mas existem realmente situações que são até engraçadas. Esses dias a gente fez um post nas redes sociais da Rádio da TV Justiça falando sobre esses nomes incomuns que já foram registrados no Brasil e que são bem estranhos, né? E que causam esse problema, talvez, para a pessoa no futuro, ser vítima de bullying, não gostar do nome. E aí te pergunto, né, juridicamente, quais são as possibilidades hoje de uma pessoa que tem um nome que não gosta, que é vexatório, enfim. Hoje está mais fácil essa pessoa trocar de nome, que seja o primeiro nome ou o segundo? Como é que funciona? É só ir no cartório? Tem que entrar com algum pedido judicial? Muito importante essa tua pergunta, até porque nós tivemos inovações no ano de 2022 com a Lei 14.382, que justamente desburocratizou essa questão, inclusive do acesso à alteração de nomes que eventualmente a pessoa tem, né, que possa lhe trazer algum tipo de constrangimento ou que, de fato, não retrate a sua realidade da vida. Isso, aliás, inclusive, é muito importante no contexto dos transexuais, não é? Que usam um nome social que não é aquele que levam no seu registro de nascimento. E o nome, é muito importante que todos compreendam, o nome é um direito de personalidade. Eu não posso levar comigo um nome que não retrate aquilo que eu sou ou que eu me sinta. Então, seja no aspecto do vexame, ou mesmo da questão de eu não me sentir adequado para aquela nomenclatura, não é? Então, hoje é possível, a partir do momento que a pessoa tem 18 anos, portanto, da sua maioridade civil, que ela faça esse procedimento de alteração do nome diretamente no cartório. Tem alguns requisitos simples, nada burocráticos, e obviamente que fica ali um espaço, não é? Para o registro civil verificar se houver alguma suspeita de objetivo de fraude, algo desse gênero, de não autorizar. Mas, via de regra, hoje está mais facilitada essa questão por se entender que o nome é um direito de personalidade. Agora, para os menores de idade, como é que funciona? Aí teria que ter autorização prévia dos pais? É fácil também isso diretamente no cartório ou não? Não, por isso que toda vez que envolve, né, uma situação com um menor de idade ou por, claro, salvo alguma prova de alguma situação apenas de um erro, né, do nome, que possa ser alguma questão registral mesmo de um erro material, aí sim pode-se resolver isso com a anuência de ambos os genitores via cartório, mas há situações específicas que aí, quando existe menor, via de regra, nós precisamos da intervenção do Ministério Público, que age no interesse do incapaz. E aí, então, seria necessário, eventualmente, nessa situação, um procedimento judicial. Ah, entendi. Perfeito. Doutora, adorei os esclarecimentos. Muito bom a gente saber como é que funciona essa questão e que já tem, então, atualização na legislação sobre isso. Agradeço muito a sua participação e uma boa noite. Boa noite, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite. Até a próxima. Bom, você aí de casa, a gente também vai ficar por aqui, mas eu deixo meu recadinho para você seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no YouTube e no Spotify. Lembrando que o nosso @ é @Rádio e TV Justiça. Você encontra a gente em todas as redes. Obrigada pela sua companhia e eu volto na semana que vem. Até a próxima.